Todas as salas da CS Saúde estão mostrando com esse lacinho rosa de que as mulheres precisam fazer os seus exames de prevenção contra o câncer de mama. A história que nós vamos contar hoje é de uma mulher que sentia que havia alguma coisa de errado com ela, embora os médicos dissessem que não. E foi graças a essa persistência que ela sobreviveu. Ela fazia os exames preventivos e um nódulo na mama foi detectado. Mas o médico disse que não era nada. 3 anos depois, o nada tinha se transformado num câncer muito agressivo. Yara perdeu um quadrante da mama, perdeu os cabelos e passou mal durante meses, com 16 sessões de quimioterapia e 30 sessões de radioterapia. Para não querer morrer, Yara tinha 2 ajudas poderosas: sua fé cristã e a filha de 6 anos, que entendeu melhor do que ninguém o que se passava com a mãe. Dona Yara, o que é que lhe dava força para a senhora fazer o tratamento e para a senhora lutar contra essa doença? A minha força, ela veio da minha filha, Maria Eduarda, da Duda, e de Deus. Foi o que me fez suportar todos os dias o meu tratamento. Como é que a senhora reagia diante dela, mesmo a senhora passando mal, se sentindo péssima, sem vontade de nada? Geralmente, ela estudava no horário período integral, então eu ficava durante o dia inteiro deitada no sofá, praticamente. Quando chegava perto do horário dela chegar em casa, eu ia tomar banho, eu me arrumava, eu ajeitava tudo que tinha para ajeitar e recebia ela com um sorriso, conversando, perguntando como foi o dia dela, ela me respondia. Então, ela ficou sabendo, através da professora da escola, da minha doença, que, no mesmo ano em que eu fiquei doente, mais 2 mães da sala dela também tinham câncer. Então, de alguma forma, chegou aos ouvidos dela antes que eu contasse. Então, ela ficou muito triste, porque o fato de eu não contar para ela era como se fosse grave o suficiente para me perder. Aliás, lembrando agora, eu dei esse parecer para ela, porque meses antes de eu descobrir a doença, ela me perguntou sobre o câncer. E eu falei para ela, sem saber que eu tinha, eu falei que o câncer era a única doença que não tinha jeito de sobreviver. Então, essa frase ficou dentro de mim, eu lembrei disso agora. Então, por eu ter falado uma coisa dessa para ela, então, a minha preocupação, eu tinha que reverter aquilo, porque para Deus nada é impossível. Então, quando ela descobriu, ela ficava preocupada. Chegava em casa, mamãe, como que você está? Como que você passou? No dia que eu perdi os cabelos, eu raspei sozinha em casa. Quando ela chegou, ela me viu, me abraçou, me beijou. Aí, logo depois, o pai chegou. Ela correu na minha frente, e falou assim: papai, quando você olhar para a mamãe, diz que ela está muito bonita. E era assim, eu precisava preservar aquela minha filha. Ela usava os lenços, do nada, ela entrava no quarto dela e saía com o lenço barrado na cabeça para ficar igual a mim. A senhora não estava lutando só pela sua vida, né? Estava lutando pelo bem-estar dela. A minha vida, ela era importante porque eu seria quem deveria ficar do lado dela por mais tempo, né? Mas, na verdade, eu lutei por ela. Eu não lutei somente por mim. Eu lutei primeiramente por ela, para mim ter o máximo de tempo que Deus pudesse me conceder ao lado da minha filha. Eu lutei por ela. A senhora afirma que, quando foi receber o diagnóstico, no seu coração, a senhora já sabia que a senhora tinha doença. Muitas mulheres têm esse mesmo sentimento e não vão ao médico para não receber esse diagnóstico. O que a senhora diria para essas mulheres que estão com esse pressentimento, mas não querem ouvir do médico que elas têm a doença? Eu digo que vá. Porque, se você não for, essa doença ela se evolui de uma maneira tão, não sei se é ingrata a palavra, mas você pode perder a chance, seja por um filho, seja por pais, seja por você, seja por quem for, você tem que viver. Então, eu
falo para todas as mulheres que estejam passando ou que pensam que podem vir a passar por isso, faça seus exames periodicamente e não tenha medo. Mas não basta descobrir o câncer e fazer o tratamento. É preciso cuidar do estrago emocional que tudo isso causa. E depois de quase tudo resolvido, a senhora precisou de apoio psicológico. Como foi essa procura? Para mim foi uma procura muito difícil, porque passei por vários, né? Não consigo falar quantos eu passei, mas passei por vários, tanto pela instituição da PM, como pelo próprio ICEF, o Instituto do Câncer, e não me senti acolhida, porque eles me pediam, toda vez que eu passava, eu relatava, a primeira vez você ia, relatava como que você está se sentindo. Você colocava tudo que você estava se sentindo, e na próxima sessão era a mesma coisa. Como que você está hoje? Fala para mim o que você está sentindo, o que você quer. Né? E, para mim, não é isso que o psicólogo tinha que passar. O que a senhora queria ouvir? Eu queria que ele me dissesse, me desse direcionamento. Que, diante do que eu já contei, ele pegasse pontos que me levasse a descobrir alguma coisa que me fizesse caminhar dali para frente. E a senhora encontrou isso com quem? Eu encontrei com a doutora Veridiana. A senhora mostrou para elas um novo caminho, que elas estavam um pouco perdidas. E aí, depois dessa experiência tão traumatizante, elas queriam que alguém mostrasse um caminho novo e desse uma luz. E que a senhora conseguiu fazer isso. É sempre remetendo a essa perspectiva que eu trago. Eu tenho uma pessoa, e o que essa pessoa precisa? Quando a pessoa está comigo, é esse referencial que eu trago. O que você precisa nesse momento? E é com base nisso que todo o caminho terapêutico é desenhado, na necessidade, na individualização de cada caso. Elas diziam que precisavam de acolhimento. O primeiro, a premissa básica é acolher. É acolher. Né? Então, elas vêm para cá muito machucadas de um percurso clínico doloroso demais. Então, elas precisam de acolhimento e a gente dá todo o início ao trabalho com base nesse carinho técnico, mais humano, é humanizar todo esse processo. Os dois depoimentos que nós ouvimos são depoimentos de duas guerreiras, a senhora não acha? Sem dúvida. Toda mulher, ela é guerreira, mas uma mulher que vivenciou o câncer de mama especificamente, e consegue dar conta de trabalho, de família e de altos cuidados, essa mulher ela é muito guerreira. E as duas que nós ouvimos aqui têm duas histórias assim fantásticas e foram convidadas por conta dessa delicadeza de história que elas nos trazem. E essa força, né, nos remete à força. Associação dos Cabos e Soldados. Novos tempos, novos rumos.